coração, nossos ouvidos, para o ensinamento que a Gabi vai nos trazer com a oração de hoje. Espiritualidade maior, querido e amado Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que tivemos, por podermos acordar de manhã cedo, Senhor, por podermos, Senhor, nos sentir tão queridos, tão amados, tão abençoados. Pai, que a gente possa abrir a nossa mente para o conhecimento que a Gabi vai nos trazer, que ela possa, Senhor, ser acalmada, intuída, que a Nair possa fazer uma leitura tranquila, introdutória, Senhor, já nos preparando e nos acalmando para receber todas as informações. Obrigada, Senhor, por todos os trabalhos que aqui acontecem, pela nossa pequena casa de amor, que auxilia com tanto amor, levando tanta luz. Obrigada, Pai, que assim seja. Das reuniões da Sociedade Espírita. Contra um outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades, dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sobre o jugo. Todas as vezes, pois que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mau contágio, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos. Pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tomado incurável para remediá-lo. Não se deve querer esperar que os primeiros sintomas se manifestem, e de que se deve cuidar, acima de tudo, e de preveni-lo. Por isso, dois meios eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos mesmos, sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova os maus, que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender, desde o primeiro indício, ele abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar a convicção de que se enganou, de lhe despertar o desejo de se secundar os que procuram libertá-lo. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos assistindo. Então, coisas que acontecem na casa espírita. O que acontece nas casas espíritas que a gente não sabe, né? Vamos tentar desmistificar, entender um pouquinho mais do que a gente não vê com os nossos olhos físicos hoje. Então, vou
fazer uma perguntinha para vocês. Por que começamos a frequentar uma casa espírita? O que vocês acham que faz com que as pessoas venham procurar a casa espírita? Ou até mesmo vocês, o que os fez procurar a CEAM ou alguma outra casa espírita? Se alguém quiser, pode falar. Ninguém quer falar? Então, muitas vezes... Sofrimento, ajuda, perda de um ente querido, é o que a gente até mais escuta. A gente, perdi um ente querido, eu quero sinais de que ele está vivo, de que ele está bem. Né? Mas tem pessoas também que buscam por problemas profissionais, familiares, um desafeto. São tantos problemas, às vezes, que a gente vem buscar numa casa espírita que a gente até acha que a gente vai encontrar aqui a solução. Né? E a gente costuma muito ouvir uma frase muito típica no meio espírita, né, que é: quando alguém vem para o centro espírita, ela vem ou pelo amor ou pela dor, ou 8 ou 80. Se ela vem pelo amor, é porque é uma pessoa que já está nesse caminho, ela veio buscar conhecimento, já nasceu em berço espírita, já tem um conhecimento, quer continuar nessa caminhada, já está com uma vida um pouco mais equilibrada. Mas tem pessoas que vêm pela dor, como a gente comentou antes, né, por um sofrimento, pela perda de um ente querido. As pessoas, elas estão em busca sempre de melhorar, mesmo que inconscientemente, né? Mas quando a gente olha para uma foto assim de uma casa espírita, aqui a gente está vendo a CEIU na primeira foto e na segunda a gente está vendo a CEAM. O que a gente vê com os nossos olhos físicos? Né? A gente está vendo bastante pessoas, né? Paredes físicas, cadeiras, objetos. A gente vê tantas coisas numa casa espírita, mas e o que a gente não vê acontecer na casa espírita, por exemplo? O que a gente não vê? Né? Antes a gente estava vendo a parte física da casa espírita, mas o que acontece quando a gente está aqui assistindo a palestra, quando a gente vai para o passe, a própria evangelização infantil? O que está acontecendo por trás de tudo isso? A gente até costuma dizer que desde o momento que a gente entra na casa espírita para assistir a palestra, é bom a gente já entrar, se afinizar, acalmar os pensamentos, né? Porque a espiritualidade ela já começa a fazer todo um trabalho interiormente. Por isso a importância da gente ter um silêncio, da gente manter um pouco a calma, porque eles já estão preparando a gente para absorver esse conhecimento que a gente vai receber aqui. Né? Então, pelas ilustrações, é ilustrativo mesmo. Né, mas pessoas como o Zé Araújo, que é médium, né, que consegue ter esse contato com o outro lado, ele já comentou em várias palestras, e até em trabalhos internos, que teve cursos, palestras, que ele viu arquibancadas enormes, cheias de espíritos desencarnados, que também vêm para aprender. Né? Então, não é só para pessoas encarnadas a casa espírita. Ela tem uma função muito importante também de instruir os espíritos desencarnados. Né? Então, a gente pode ver ali, está acontecendo uma sessão de desobsessão, uma mesa mediúnica, são espíritos desencarnados que vêm também auxiliar os encarnados aqui. Eu estou aqui dando a palestra para vocês, ou outro palestrante vem, tem um espírito aqui, tem os nossos anjos da guarda, que às vezes eles dão uma intuiçãozinha, né? Fala tal coisa. Às vezes tem alguém aqui que precisa ouvir justamente aquilo. Então, eles fazem um grande trabalho por trás dos trabalhadores físicos. Né? Também no passe, a gente está aqui se voluntariando como trabalhador, se doando, mas a gente sabe que por trás existe todo um grande trabalho da espiritualidade, que a gente não pode deixar de agradecer e deixar de contar. Né? Então, aqui são só umas imagens mostrando, assim, na palestra, no passe, enfim, como é o trabalho da espiritualidade. Sim, que depois vêm para serem ajudados. Né? Então, a gente, com certeza, acaba trazendo alguns espíritos que precisam de ajuda, que acabam vindo com a gente e ficam aqui, para que eles sejam auxiliados tanto no plano espiritual, como num trabalho de mesa mediúnica, que a gente tem lá na CEIU. A gente sabe que a gente às vezes até pensa que são só obsessores, né? Mas nem todos são obsessores. São espíritos que não tinham conhecimento, ou que desencarnaram e ainda não perceberam que já desencarnaram. Então, esse trabalho da mesa mediúnica, da doutrinação, é muito bom, é um dos melhores trabalhos. Melhores não, mas assim, mais importantes, no sentido da gente socorrer
e auxiliar esses espíritos para que eles tenham esse conhecimento, para que eles possam enxergar que do outro lado tem coisas muito melhores, né? Lá a gente continua aprendendo, a gente reencontra familiares que a gente já, né, tinha perdido, entre aspas, quando estávamos encarnados. Então, existe todo um trabalho muito grandioso por trás que a gente também não enxerga com os nossos olhos, né? Então, o que uma casa espírita pode nos proporcionar? Aqui eu coloquei uma citação do Divaldo Franco, do livro Novos Rumos para o Centro Espírita. Então, ele disse: a casa espírita é algo mais que as suas paredes. É o que a gente estava comentando antes ali. A casa espírita ela pode ser vista como um hospital, como uma escola, ou até como um ofício, como um trabalho, tanto para encarnados como desencarnados. É uma escola que nos equipa de informações para o encontro da plenitude, oficina de trabalho, onde desenvolvemos aptidões, realizamos experiências, vivenciamos aprendizagem para sairmos da teoria. Então, escola porque a casa espírita tem como função principal de instruir. A gente sabe que no Evangelho não está dizendo que fora da casa espírita não há salvação. Está dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, a casa espírita é um dos meios de ensinar para a gente o que é essa caridade. E como a leitura que a Nair fez para a gente no início, falava, a caridade é o sentimento, é a coisa que mais obsessores ou espíritos inferiores querem derrubar. Porque a caridade é que vai levar a gente a um futuro melhor, que vai nos tornar pessoas melhores, que vai fazer com que a gente ajude o próximo. Então, é isso que mais esses espíritos sem conhecimento, digamos assim, querem derrubar numa casa espírita, E o que nós temos ou podemos fazer? Porque a casa espírita está aqui, A gente vem, assiste uma palestra, participa do passe, mas qual é a nossa função em relação a isso? É só a gente vir aqui assistir a palestra e ir embora? Então, na casa espírita não somos somente frequentadores. E diante do espiritismo, é necessário que a nossa postura de adeptos, de simpatizantes, de quem gosta da doutrina, abra um espaço maior para sermos membros desse organismo vivo e pulsante, que objetiva a transformação da humanidade mediante a transformação de cada um de nós. Então, a gente gosta muito de apontar, porque isso aqui podia ser melhor, porque o nosso governo também não faz nada, a corrupção, a gente quer que as coisas melhorem, mas o que a gente está fazendo para contribuir? A nossa responsabilidade aqui na Terra é totalmente individual. A gente não vai chegar no plano espiritual e chegar numa sala e todo mundo vai responder junto, pelo que a gente fez aqui. Cada um é cada um e Deus, não é nós todos e Deus. Então, o que eu faço é minha responsabilidade. Eu não posso justificar que eu não fiz porque o fulano não quis que eu fizesse. Ou, eu não ia lá no centro porque meu marido não gostava. A gente sabe que é difícil, às vezes, numa relação, essa compreensão. Mas a gente consegue também aprender de outras formas. A gente tem a transmissão, a gente tem a literatura espírita que a gente pode se apoiar. Existem tantas formas hoje, cada vez mais tecnológicas até, que facilitam isso, E é necessário que cada um se conscientize para contribuir, para favorecer com o progresso e não apenas beneficiar-se. Então, o propósito dessa frase não é o de dizer que todos que estão aqui, então, agora vão ter que ser voluntários. A gente não está dizendo que todo mundo tem que ser voluntário para fazer alguma coisa. Mas, a partir do momento que eu faço parte de uma doutrina, como a doutrina espírita, que esclarece tantas coisas para a gente da vida, a gente abre a mente. Não abre, quando a gente não tinha isso, a gente talvez tinha um conceito um pouco mais fechado. Mas a doutrina espírita esclarece de uma forma diferente. Ela vem explicar algumas coisas que antes a gente não compreendia. Então, o importante é como é que a gente faz a nossa parte? Continuando o nosso melhoramento. Porque a doutrina espírita nada mais esclarece do que a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para se melhorar, por isso a gente tem várias oportunidades de encarnar de novo. E por isso que a gente já veio tantas vezes, para melhorar cada vez mais. Então, por isso o propósito da Casa Espírita ser também uma escola, porque a gente está aqui para aprender cada dia mais. E assim, a gente sai daqui
a gente tem a nossa família, né? A gente tem o nosso trabalho, as crianças. A gente está levando esse conhecimento, praticando, né, no nosso dia a dia, dando exemplo, principalmente para as crianças, né, que aprendem tão rápido, só na convivência, por osmose já praticamente, já estão aprendendo o que a gente faz, repetindo o que a gente faz. Né? Então, é essa a nossa responsabilidade, da gente se instruir, mas a gente também colocar em prática essa instrução, né, esse ensinamento que a gente recebe aqui. Né? Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Eu não sou voluntária aqui, mas também o que adiantaria eu ser voluntária e lá fora, né, eu não dar continuidade? Ou eu continuo um vício da fofoca que eu tinha, eu continuo fazendo. Né? Então, será que eu estou aprendendo alguma coisa? Será que eu estou aplicando? Porque o conhecimento, ele é conhecimento de verdade quando a gente está fazendo. Eu aprendi e eu estou usando isso. Tá? Aí sim, então eu sei, eu entendo o que eu estou fazendo. Né? Se eu só estudar e eu não fizer mais nada, eu só li. Eu li, eu sei que está escrito ali, mas eu não estou aplicando. Né? Então, vai também do nosso dia a dia e da nossa prática. Também do Divaldo Franco. E as recidivas? O que é recidiva? Quando a gente tem uma doença, né, no plano físico, a gente sabe que a gente vai passar por um tratamento e a gente pode se curar. Mas a gente pode ter recidivas, né? A doença pode voltar. E não é diferente também no plano espiritual, não é diferente com o nosso espírito. Então, essa aqui é mais uma frase que me chamou a atenção, do livrinho do Divaldo. Ele fala que o centro espírita, as casas espíritas, são um hospital de almas. Almas enfermas que somos quase todos nós. Então, a gente não está aqui porque a gente é perfeito. A gente está nesse planeta justamente porque a gente ainda precisa se aperfeiçoar. E procurando a terapia que nos liberte de nós mesmos. Que nos liberte da agressividade comportamental, que nos liberte das desarmonias psicossociais e socioeconômicas. Então, o Divaldo ele até comenta um pouco mais nesse livro que a gente está em terapia permanente. Então, a gente está aqui, a gente está no bom caminho, agora está legal, né? Mas eu posso, de repente, dar uma relaxada. Eu estou achando que está tudo bem, eu já aprendi, já sei. Né? Mas a gente tem tantas situações para passar na vida ainda que a gente nunca passou e a gente não sabe se a gente vai reagir da mesma forma. A gente sempre aprende com cada situação nova que a gente passa, que a gente vivencia. Então, a gente, sempre que a gente estiver aqui, a gente vai ter que se vigiar. Né? Jesus não falou? Vigiai e orai? Né? Então, a gente não tem que ficar também perturbado, vivendo, né, pensando só nisso. Tem que me vigiar, né? Mas é aquela questão da gente não deixar a peteca cair. Aí eu estou com um problema, né? Então agora eu vou esquecer tudo que eu aprendi, não vou lembrar de orar, esqueci de fazer evangelho semanal, que eu fazia. Porque quando vem um problema muito grande, é bem comum a gente, às vezes, até esquecer de fazer uma oração, de agradecer, porque a gente não vê outra coisa a não ser o problema que a gente está passando. Né? E é justamente nesse momento que a gente está dando algumas brechas. Estou dando aquela relaxadinha, aí que pode acontecer alguma coisa de eu conseguir ser perturbada, enfim. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que Divaldo traz, que traz também na leitura que a Nair fez, o livro dos médiuns, que a gente tem que estar em alerta. Né? A gente tem que se observar sempre. A gente não pode deixar com que os problemas façam com que a gente perca tudo que a gente aprendeu até agora. A gente tem que dar continuidade e tem que superar cada dificuldade, né? E aproveitando essa parte das recidivas, me baseei bastante para dar essa palestra também no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é justamente o livro que a Nair tem ali na mão, né, que tem essa capa. Ele foi psicografado pelo médium Emanuel Cristiano, através do Espírito Nora. Né? Então, é uma história que realmente foi escrita na espiritualidade, que traz um conceito de uma falange muito grande, que quer derrubar uma casa espírita muito forte. Né? Então, até como eu falei antes para vocês, por que eles querem derrubar? Porque aqui é onde a gente é instruído. Né? A gente é instruído a fazer a caridade, a se melhorar. Né? Então, os espíritos inferiores, falo até inferiores, não vou dizer que são ruins, porque a gente também já passou por isso. Né? A gente também está aqui hoje, mas a gente já deve ter sido espíritos muito mais inferiores. Né? Então, eles querem derrubar essa casa espírita para que não haja essa continuidade, né? Da instrução, da caridade, enfim. Então, as falanges são o quê? São grupos de espíritos que querem
colocar o mal, digamos assim, querem derrubar o bem. Né? Então, eles são, até coloquei ali, eles têm muito conhecimento, são espíritos organizados, e eles acompanham os encarnados. Enquanto a gente está vivendo, eles estão acompanhando a gente. Né? A gente sabe que a gente tem os nossos espíritos protetores, que a gente tem os espíritos superiores que estão aqui, que nos auxiliam, que nos intuem, mas a gente sabe também que tem todo tipo de espírito andando, né, convivendo com a gente, e eles sabem tudo que a gente faz. Eles sabem qual é o nosso ponto fraco, né, então eles ficam ali esperando uma brechinha que a gente vai dar. E eles também têm total conhecimento dos indicadores e metas. Coloquei aí num termo bem profissional, né, indicadores e metas. Mas eles sabem quantos passes por mês uma casa espírita dá, quantas pessoas saem daqui melhoradas, enfim, quantas pessoas passam por conversa fraterna, né? E eles querem diminuir esses dados. Poxa, tá tendo pessoa demais lá naquela casa se melhorando, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E é isso que a história conta, de um jeito bem romanceado, no sentido de ser uma história, mas que abre muito a nossa mente para que a gente fique em alerta. E eu coloquei algumas citações que eu achei muito interessantes, que são falas do chefe da falange, digamos assim, que é um obsessor muito forte. E eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Então, como é que eles fazem essa perturbação? Né? Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Então, sempre é pelo lado emocional, né? O lado que a gente nutre aqui dentro, nosso interior. É dessa forma que ele conta na história, que a gente acredita que também acontece e deve acontecer em muitos lugares, né? Aproveitaremos as brechas que eu falei para vocês, deixadas por muitos trabalhadores. E aí que ele fala, né? Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos, nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempos em tempos abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. Então, eles é que vêm me perturbar. Né? Eu estou com um obsessor, só pode ser. Mas o que eu faço no meu dia a dia? Será que eu estou me sintonizando de que forma? Será que eu estou nutrindo bons pensamentos? Se eu tiver uma perturbação, provavelmente eu não estou nutrindo tão bons pensamentos assim. Ou eu estou alimentando uma raiva, uma vingança. Então, a gente tem que, sim, vigiar, desde os nossos pensamentos até as nossas atitudes. A partir do momento que a gente consegue pensar e não agir, é uma melhora. Mas a gente tem que continuar lutando para não nutrir pensamentos dessa forma. Porque é um passinho para eu voltar a fazer aquilo lá. Então, eles aproveitam as crises, as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país. Imaginem a atmosfera do nosso país, com tantas pessoas indignadas com o governo, indignadas com corrupção, xingando, falando palavrão. Olha quanta coisa a gente nutre, às vezes, com o pensamento. Se a gente tem, sei lá, milhões de pessoas pensando a mesma coisa, imagina a atmosfera que a gente deve estar criando. Envolvimentos com problemas materiais, nosso apego, às coisas materiais, a nossa ganância, muitas vezes. Então, encarnados esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc., entrando naturalmente em nossa faixa vibratória. Então, quando a gente começa a nutrir esse tipo de sentimento, a gente cai a nossa vibração, autorizando-nos o processo de influenciação. Nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Às vezes, aquela oração lá do coração, que foi que a Anair comentou ali na leitura, que poderia talvez dar aquele alívio, deixar essa perturbação de lado, e a gente acaba nem lembrando, num momento de dificuldade, de preocupação. Então, esse é o único modo de penetrarmos na instituição. A única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. A gente sempre tem os mensageiros do bem, que ele comenta ali, que são os nossos
espíritos protetores, os espíritos que nos acompanham, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que a nossa entrada é permitida porque servirá de teste para que muitos frequentadores e trabalhadores da casa. Então, não é só trabalhadores, né? Então, também as pessoas que são frequentadoras. Né? Então, os nossos espíritos que nos acompanham, eles nos dão essa liberdade de ter o livre-arbítrio, de poder escolher o que a gente vai fazer com isso, né? Mas eles continuam acompanhando a gente. Eles vêm nos sonhos, eles vêm por pensamento, ou quando não dá para o sonho, não dá para o pensamento, sempre tem uma pessoa, às vezes, do nosso lado que está mais bem, né? Uma faixa vibracional um pouco mais elevada, que vai ouvir e vai dizer, olha, estou te achando um pouco, estou preocupada com você. Né? Não tem aquele amigo, às vezes, que vem, dá um conselho, às vezes nem conversou com a gente, mas ele sente que tem alguma coisa ali que está precisando de ajuda. Né? Às vezes é esse amigo que é usado para auxiliar a gente. Mas dependendo do nosso orgulho, dependendo de como está a nossa mente, se a gente está aberto a ser ajudado ou não, a gente não vai nem prestar atenção nisso. Vai, bobeira tua, tá, não está tudo bem, não tem nada acontecendo. Não vai dar bola. Né? Por isso que eu digo, alerta. A gente, às vezes, não está em alerta, a gente não percebe esses sinais, né, que a gente recebe, essas dicas, sonhos, as próprias intuições que a gente tem, que são boas, né, são para a gente ter cuidado, que são para a gente continuar melhorando. Né. E ali o livro tem uma história um pouquinho longa, e até para a gente não se estender, eu escolhi 2 casos que ele conta ali dentro. Né. Então, um dos casos é um ataque que essa falange faz a um familiar de uma trabalhadora dessa casa. Né? Então, essa trabalhadora ela era muito equilibrada, era difícil ela abrir uma brecha. Ela estava pontualmente na casa, fazendo o trabalho dela, ela cuidava das conversas fraternas, estava lá todos os horários que tinha de trabalho na casa. Né? Então, eles não iam conseguir chegar nela diretamente. Né? Mas ela era casada com uma pessoa que ela abria muitas brechas para que esses espíritos pudessem influenciar. E é onde eles chegam nesse esposo, né? E eles levam ele para uma seita, para uma outra religião, onde ele acaba sendo muito perturbado, obsediado, e ele começa a doar toda a renda que eles tinham. Todo o salário que ele tem, ele doa, e é onde essa esposa acaba tendo que largar o trabalho voluntário para arrumar um emprego. Porque o esposo acaba doando dinheiro, ficando louco, tendo que ser internado, e acabando, ela, né, não tinha mais nem como se alimentar, porque não tinha o salário dele, ela tem que largar o trabalho da casa espírita. Ela não foi perturbada diretamente, mas eles conseguiram fazer com que ela não estivesse mais lá fazendo aquele trabalho, da qual ela era responsável. Né? Então, a gente sempre fala, tem pessoas que conseguem seguir a linha, uma linha reta, né, do bom caminho, de sempre estar se melhorando, de não relaxar, mas, às vezes, é através de uma pessoa do convívio que eles conseguem derrubar de alguma forma. Né? Então, é dessa forma que eles fazem. E ali, até o desfecho desse caso, é onde a gente vem entender como é fundamental a ajuda que ela recebe, inclusive até o final da história, dos amigos dela da casa espírita. Às vezes, a gente até já passou por casos de algum voluntário que está passando por uma dificuldade financeira, e eu vou até dizer para vocês, da minha parte, assim, não achava assim, mas se a gente ajudar, né, financeiramente, talvez não vai resolver o problema dela. Né? Mas ali a gente vê, assim, pela história, pelo lado espiritual, como eles contam, ela recebe uma ajuda financeira dos trabalhadores da casa, dos responsáveis dos trabalhos, e é onde ela consegue voltar para realizar o trabalho que ela fazia. E a felicidade, a melhora dos pensamentos, da energia, como isso é fundamental, como isso faz diferença. Né? Então, se a gente tiver a oportunidade de auxiliar alguém que esteja passando por um problema, como é importante do lado, principalmente espiritual, isso. Estou falando financeiro, dinheiro é material, né? Mas a gente vive num mundo material, né? A gente tem necessidades materiais também. Então, como isso afeta também o nosso lado espiritual? Como isso pode fazer a diferença? Em como eu vou continuar vivendo a minha vida aqui? Né? E o outro caso é de uma médium que ela tinha uma tendência muito forte ao fanatismo. Né? Então, ela trabalhava dentro do passe de tratamento e ela atendia muitas pessoas obsidiadas, pessoas enfermas, né? E para vocês verem como essa falange é inteligente, como eles têm o dom da estratégia, o chefe dessa falange
conversa com esse obsessor que acompanha uma das pacientes um dia e fala assim, olha só, quero te pedir para largar, deixa um pouquinho ela de lado, esquece, para de obsediar ela. E fala, você está louco, agora que eu estou quase conseguindo acabar com o meu trabalho aqui, já está quase, a pessoa entra corcunda na sala de passe já, né, de tão perturbada que ela está, eu não vou largar ela. Não, olha só, vou te explicar. Você se afasta 6 meses, porque daí ela vai achar que está curada, vai deixar de vir na casa, e a médium que está dando passe nela vai achar que ela tem o dom da cura, e isso vai elevar a autoestima dela para que ela se sinta melhor, né? Melhor, digamos assim. Né? Já que essa pessoa, essa médium já tem essa tendênciazinha a querer gostar de fama, vaidade, é isso que a gente vai fazer. E a gente pensa que isso não vai acontecer, né? Mas ali a gente vê claramente. Daí, realmente, é certeiro. Né? A pessoa ali entra corcunda, sai ereta, sai leve, agradecendo, pegando nas mãos da médium. Você tem o dom da cura, você é milagrosa, continua fazendo esse trabalho, que você é ótima, você vai crescer muito, e sai. Né? E aí, essa médium, ela começa, então, a subir para a cabeça. Né? Quero ficar famosa, a gente tem que divulgar na rádio que a gente tem o dom da cura, vamos divulgar na televisão, vamos espalhar panfletos, né? Aí já começa a nutrir ciúme entre outros médiums que não tem isso, né? E aí já viu, né? Começa a virar um ciclo. Era para afetar ela, mas já afetou outros médiums, né? E vai levando, como os dirigentes da casa, eles são pessoas sérias que não se fanatizam, eles explicam, né? Olha só, calma, vamos te instruir melhor, né? Você está começando. Acho que é melhor você participar de algumas reuniões, e aos poucos você vai trabalhando um pouco mais essa sua mediunidade. Né? E ela, não, você está dizendo que eu estou mentindo, que eu não tenho dom? Claro que eu tenho, vocês não me querem aqui. Aí vem o melindre, né? Vem o orgulho, e é onde ela resolve então sair. Não quero. Tem muita casa espírita por aí que precisa do meu trabalho, eu vou para outra casa. Né? E às vezes encontra casas que muitas vezes ainda não estão, né, estruturadas equilibradamente, espiritualmente. Né? E dessa forma que, aos poucos, eles vão fazendo com cada trabalhador. Né? Outros, eles pegam a questão da sensualidade, e assim são vários casos que conta ali no livro. É um livro bem interessante de ler, ele é uma linguagem bem simples, não é muito grande, né, mas que dá uma abertura bem legal assim, para a gente que quer entender um pouco mais sobre essa parte da casa espírita, sobre essa questão da espiritualidade, de como ela trabalha, como é o trabalho dela por trás de tudo. Né? E, para finalizar, acho que deu para entender um pouquinho assim, de como é importante a gente manter o trabalho de uma casa espírita, de como é importante a gente se manter firme, né? A gente dar continuidade a isso. Estou aqui aprendendo, eu vou levar para a minha vida. Não preciso converter alguém ao espiritismo, né? Mas se eu der o meu exemplo de ser uma pessoa do bem, né, de querer ajudar, isso já vai fazer toda a diferença. A pessoa não precisa ser espírita para ser boa. Né? É isso que a gente diz. Eu entrei na casa espírita, então espírita é a pessoa do bem. Né? Não existe isso. Desde que uma religião te faça uma pessoa melhor, qualquer religião vai ser boa. Né? E tem um texto bem interessante, que inclusive vocês podem encontrar no blog do site da CEIU, que é O que acontece quando você entra no centro espírita. É uma leitura um pouquinho grandinha, né? Mas eu vou ler de um pedaço para frente. Então, quando você entra em um centro espírita, você definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais poderá ser comprado. Até porque a ideia de céu, do espiritismo, nada tem a ver com anjos tocando harpas nas nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever cumprido. A verdade que poucos compreendem ou querem compreender é que quando você começa a frequentar um centro espírita, absolutamente nada muda em sua vida. Acredite, nada mesmo. A não ser que você tome a decisão de mudar. Que você compreenda que precisa realizar melhorias em si mesmo. Que aceite o convite da reforma íntima e moral, ou tudo continuará da mesma forma que estava. Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual, tão pouco considerada nos dias atuais, é, com certeza, uma das principais lições, entre tantas outras, que você aprenderá
quando de fato entrar num centro espírita. O autor é desconhecido, né? Então, não basta a gente entrar no centro espírita para achar que as coisas vão mudar, né? Como eu falei desde o começo, a gente está aqui para aprender, para absorver esse conhecimento e para colocar em prática no nosso dia a dia. Posso ficar a vida inteira sem vir de novo aqui, né? Se eu tiver conseguindo colocar em prática o que eu aprendi, vai fazer toda a diferença, do que se eu ficar minha vida inteira vindo aqui e nada mudar na minha vida, né? Então, a responsabilidade é de cada um de nós, de fazer por nós e, se a gente conseguir, ajudar também o nosso próximo, né? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigada.